Bom dia, gente! Hoje eu apareci de uma forma diferente, né? Em forma de um avatar. Agora eu tenho uma bonequinha personalizada, né? Apresento a vocês Tia Su em versão desenho. Então, já trouxe essa figurinha, que é uma pesquisadora, né? Vocês sabem que eu gosto de pesquisar e eu sou historiadora, né? Então, tenho como esse ofício a pesquisa. Então, adoro me aventurar aí pelo campo das pesquisas. E essa bonequinha, lógico que com roupinhas diferentes, em outras situações, aparecerá ao longo das minhas aulas. E hoje farei uma revisão do conteúdo estudado. Na semana passada, tinha a página da plataforma, eu pedi para vocês deixarem dúvidas. Eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi, muitos alunos sem dúvida, muitos alunos comentando que gostaram muito do assunto, realmente é um assunto muito gostoso para estudar. E dúvidas além do conteúdo, que eu achei muito bacana. Então, tentarei responder as dúvidas por aqui. Algumas não dará tempo de responder neste vídeo, mas no decorrer da semana eu deixarei um videozinho extra lá na plataforma com essas curiosidades que eu achei bacana, tá? E então vamos lá para a nossa revisão, certo? A nossa prova não será terça-feira da semana que vem, será na quarta-feira, certo? Lembrete, quinta-feira tem o quê? Avaliação de geografia. Na segunda, avaliação de ciência. Gente, qualquer dúvida, eu estou por aqui. Só pedir aos pais para entrar em contato, né? Pelo WhatsApp, para tirar qualquer dúvida que caso alguém tenha. Então, não fique com as dúvidas, né? Tire as dúvidas. Então, no decorrer desses últimos tempos, nós estudamos a pesquisa dos povos antigos, chegamos a ter a escrita e a história oral. Então, vocês viram lá a importância do historiador e do arqueólogo, né? Porque ambos estudam como viviam os povos, os primeiros povos. Então, o historiador, no caso, por exemplo, eu sou historiadora, né? Nós tentamos descobrir, por meio da análise de documentos, como viviam os povos antigos. E, assim, a história, ela está em construção. Então, por exemplo, vamos supor que daqui a uns 2 anos encontrem documentos sobre uma civilização que não existe mais, por exemplo, sumérios. Então, a história será alterada, né? Então, provavelmente nos próximos livros didáticos terá informações a mais. Então, é uma história contínua, tá? O tempo todo a história ela está sofrendo modificações. E temos os arqueólogos, né? Que eles fazem parte da ciência da arqueologia. E o que os arqueólogos fazem? Eles estudam as origens dos seres humanos por meio de escavações, de estudo de objetos, fósseis, né? Documentos. Então, lembro que em alguns slides eu usei uma imagem de. Esqueci de passar a slide. De arqueólogos em cavações, com pequenos pincéis, machadinhas. Aqui, veja só, eu sou muito apaixonada por múmias, gosto, acho interessante o estudo sobre múmias, né? E aí é uma escavação, né, no Egito. E, ó, para vocês terem uma ideia, não faz muito tempo que encontraram uma múmia dentro de uma construção de uma igreja. Isso foi no Egito. Então, estavam fazendo reformas na igreja e no subsolo encontraram uma múmia. E quando tiraram as faixas, a pele estava muito intacta. Imaginem aí, quantos séculos essa múmia tinha? Então, os egípcios, eles tinham uma maneira muito interessante de preservar o corpo. Porque eles acreditavam que para chegar ao céu, o coração tinha que ser leve, né? Igual uma pena. Então, existia um ritual de mumificação. Retirava alguns órgãos que estragam com mais facilidade. As pessoas eram purificadas com ervas. E assim, esse ritual de mumificação envolve também o politeísmo, que é a crença em vários deuses, já que os egípcios acreditavam, né? E existiam deuses em formato de animais. Por exemplo, eles tinham uma idolatria por gatos. E Deus no formato de homem ou mulher, ou metade homem, metade mulher. E tudo isso nós conhecemos através do estudo dos historiadores e dos arqueólogos, tá? Que é de suma importância para se compreender, né? As ciências, elas são muito importantes para poder se compreender o que existiu há algum tempo atrás. E
os arqueólogos eles pesquisam também sobre povos antigos, tá? Sobre todas as civilizações. É interessante que quando vocês estudam escrita, que vai falar lá sobre a escrita na Mesopotâmia, com os sumérios, depois com os egípcios, e tem a escrita dos povos maias. Por exemplo, em 2012, muitas pessoas acreditavam que o mundo fosse acabar. Em dezembro, porque acharam um escrito dos povos maias, que vivia aqui pela América, e lá dizia que acabaria o ciclo. Algumas pessoas traduziram esse ciclo como o fim do mundo. Mas não era o fim do mundo, era o fim de um período maia. Então essa má interpretação causou o maior pânico, né? Teve pessoas que venderam suas propriedades porque achavam que realmente o mundo fosse acabar, né? Algumas pessoas enlouqueceram por causa dessa informação, dessa má interpretação. E nós temos os sítios arqueológicos, que são locais, né, que possuem marcas, vestígios de povos. Aqui no Brasil nós temos o destaque para a Serra da Capivara, que fica no Nordeste, né, fica no Piauí. É um destaque para um grupo de franceses que veio ao Brasil em 1970. E um desses franceses nós temos Niek Guidon, que é uma grande pesquisadora, ela ainda está viva. E ela foi procurar vestígios aqui é a Serra da Capivara. E ó, que interessante, vocês sabiam que essa região ela passou pela era glacial? Isso já foi coberta por gelo. E hoje é um dos lugares mais quentes, tá? Então, Niegdon, ela veio com esse grupo e eles começaram a fazer escavações, descobriram muitas pinturas rupestres em cavernas. Então, os sítios arqueológicos, eles são esses conjuntos, tá? São locais e onde também tem marcas de vestígios humanos. Vocês sabem que a história ela é dividida em alguns tempos. Ao longo da vida, vocês vão estudar pré-história, que é esse momento aqui. Aí depois, história antiga ou clássica, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que é esse período que nós estamos vivendo. Então a história é dividida. E toda a história que antecede, né, que vem antes da escrita, é pré-história, ok? E durante a pré-história, como não existia escrita, as pessoas registravam seu cotidiano através de desenhos, como, por exemplo, a arte rupestre, que eram desenhos feitos em rochas, né, dentro de grutas, cavernas, que retratavam o dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, nessa pintura nós podemos ver o quê? Homens atacando animais. Tem uma fogueirinha, provavelmente um animal seria assado, e tem algumas lanças. Então, esse era o retrato do dia a dia. E essas pinturas rupestres eram feitas com tintas, né, extraídas de rocha mesmo, aí misturava com cera das abelhas, com resina, e os homens, quando eu digo homens, é porque vem do ser humano, então é homens e mulheres. E assim, como nós sabemos que essas pessoas eram humanas, que eram seres vivos, que foi uma das perguntas. Tudo que respira é um ser vivo, né? Uma planta respira, ela é um ser vivo. Um peixinho é um ser vivo. Então o homem é o ser vivo, tá? E nós sabemos como eles viviam através dos estudos que eu acabei de mencionar. O estudo feito pelos historiadores, pelos arqueólogos, por cientistas em geral, tá? Então, usavam gravetos, o próprio dedo para poder fazer as pinturas rupestres. E são desenhos muito incríveis, né? Eu acho perfeitos. Por exemplo, no livro de vocês tem uma ilustração que é uma pintura rupestre encontrada na França, que são desenhos de cavalos, que é muito, muito perfeito. E nós temos também outros sítios arqueológicos. Destaque para a Lagoa Santa, né, que fica em Minas Gerais, que foi o sítio arqueológico onde foi encontrado Luzia. Aqui mostra também que no período da pré-história surgiu o fogo, que é uma das grandes invenções da humanidade. O fogo ajudava a aquecer as pessoas deste período e, além de aquecer, era usado para assar animais. E também o fogo afastava a presença de animais. Então, nesse período surge o fogo, né? Depois vem a invenção dos metais, da roda. Temos também neste período aí a invenção de armas utilizando ossos de animais. E aqui a Luzia, né? Que eu já disse que é o crânio mais antigo aqui do Brasil. Ele deve ter mais ou menos 11 mil anos. Talvez encontrem outros crânios daqui por diante. E através de estudos, coleta de DNA e tal, possa ser que seja mais velho que Luzia. Mas atualmente nós temos Luzia.
E Luzia aqui. Essa sombrazinha do lado de Luzia sou eu. Esse é o rosto de Luzia. Luzia provavelmente era desse jeito. Essa imagem eu registrei em uma visita ao museu. Então, Luzia era negra, né? Todos os traços, né? Mais acentuados, cabelinho crespo. E veja só o formato do rosto dela aqui, com o formato, né? Esses dois formatos. Veja que o crânio está um pouco destruído, mas foi reconstruído através de programinhas da informática, né? Na área tecnológica. Então, essa é Luzia. E os povos migram, né? Hoje, ninguém fica parado o tempo todo, as pessoas estão transitando. Lógico que nesse período que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão mais reclusas. Mas nesse período da humanidade, as pessoas migravam, né? Elas eram nômades. Depois de algum tempo, tornaram-se sedentárias. Por isso que temos a presença de pessoas com pele escura já neste período, porque as pessoas acreditam que a presença de negros no Brasil começa somente com a vinda dos escravos africanos. E vocês também estudaram a importância da escrita, né? Então, assim, com a invenção da escrita, o homem passou a registrar seu cotidiano. Cada vez mais informações, o que aconteceu no dia a dia, a questão da numeração, o número de escravos. Então, tudo isso acontecia. O primeiro sistema de escrita é a cuneiforme, tá? Que ela vem lá da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma civilização que não existe mais. Então, é datada de 3.000 anos antes de Cristo. E eram desenhos, né, feitos na argila. E utilizava objetos com pontas, tá? Como estiletes, alguns gravetos, objetos metálicos para fazer os desenhos. Depois de algum tempo veio os hierógrafos, tá? Que egípcios, e eles eram um sistema de sumérios, povos sumérios. Povos sumérios também viviam na Mesopotâmia, mas um pouco mais ao sul, tá? E ele representa sons e símbolos, como esse. Então, por exemplo, tem símbolo que vai representar 1000, tem outro símbolo que representa 400, tem um símbolo que vai representar um escravo. Então, tem assim desenhos que aparecem. O símbolo 1000 mais 400 e escravos. Então, sabia que a pessoa tinha 1.400 escravos, tá? Então, é relacionado mais aos sons. E existe mais de 1000 sons, sabe? Sons e ilustrações nesse sistema. E até hoje estão descobrindo mais símbolos através de escavações feitas pelos arqueólogos. E com o passar do tempo, o ser humano ele foi aprimorando a escrita. Então, a escrita é como um calendário. Existiram vários tipos de calendário e existiram também vários tipos de escrita. Até hoje a escrita é diferente. Por exemplo, no mundo ocidental nós temos essa escrita latina. No mundo oriental, em alguns países, tem uma escrita própria. Por exemplo, as escritas mais antigas nós temos na Mesopotâmia, Egito e China. Aqui é o alfabeto que nós conhecemos, né? Esse alfabeto, ao longo do tempo, os alfabetos eles ficaram foram mais aprimorados, né? E nosso alfabeto surgiu com a evolução do sistema greco-romano, que nesse período o greco-romano representavam as maiores potências, né? No mundo da história clássica ou antiga. Então era os grandes impérios, né? Eles disputavam poder constantemente. Então, por isso que vem esses alfabetos. E incorporou também sinais criados pelos fenícios, também que é um povo que não existe mais. E nosso alfabeto, ele é considerado alfabeto latino. Ele nasceu na Península Itálica, por volta do século VI a.C. Então, uma grande parte dos países utiliza esse sistema de escrita. Nós também temos povos que eles não utilizam escrita, tá? Não tem documentos, tal. Alguns lugares não se usa nem livros. E aí é a transmissão através da fala, a história oral, né? O contar da história. E é muito valorizada nas tribos indígenas e nas tribos africanas. Eu recebi algumas perguntas, por exemplo, como era a educação no Egito? Gente, a educação, durante muitos séculos, era a educação voltada para pessoas ricas. Então, no Egito,
Quem estudava eram os escribas, que eram homens, tá? Mulheres não tinham acesso à educação, então os homens estudavam e eles eram representantes do Estado. Hoje, Estado com E maiúsculo, né, que representa um território, uma nação. E esses escribas, eles aprendiam a lei, né, tinham símbolos, eles sabiam o que significava cada símbolo, então eles representavam o Estado, eles falavam em nome do rei, eles falavam, faziam cobranças, eram representantes de religiões, tá? Como era um período politeísta. Não existia sala de aula, tá? Como se tem hoje. Outra pergunta foi, mas e se não tinha livros? Gente, durante muito tempo se usava argila para fazer sinais. Depois veio o pergaminho, né? Onde podia deixar registros. Teve outra dúvida que me fugiu a memória agora, que também foi voltado para a educação dos egípcios, né? E assim, ó, vocês terão um pouco mais de noção da educação nesse período quando estudarem Grécia, né? Lá vocês vão perceber que em Atenas a educação durante um período era feita pelas mulheres, né? As mulheres educavam seus filhos. Em Atenas e em Esparta. Depois de algum tempo, as crianças, os homens iam servir uma espécie de tiro de guerra, né? Eram recrutados e lá se dava continuidade à educação, mas voltada para a guerra em Esparta. Em Atenas, a educação era feita pelos pedagogos, aqueles que colhiam pedras pela rua, né? Que iam ensinando as crianças ao longo dos caminhos. Em Roma, a educação já muda. Quando chega no Brasil, também a educação muda. Por exemplo, a universidade é uma coisa muito atual na nossa história, certo? Olha, bom estudo, tá? Um beijão. E qualquer dúvida, estou por aqui. Tchau!